Glória a Deus. O tema dessa palavra é ocupado demais para me distrair. E eu quero usar aqui a base do livro de Neemias. E eu quero convidar você a ler comigo Neemias capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 11. Abre comigo aí, por favor. Neemias capítulo 1. Neemias vem depois de Esdras. Ajudou? Não, pastor, eu vou ler no telão mesmo, amém. Nós corremos o risco de nos tornarmos uma geração que já não sabe mais aonde está o que na Bíblia. Porque a gente é a geração da Bíblia no aplicativo, da Bíblia no tablet. Por isso eu quero te incentivar, irmãos, a ter uma boa Bíblia na tua casa ainda em papel, para você poder manusear ela, saber aonde está o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento, aonde está o Marcos, aonde está o João, aonde está o Neemias, aonde está o Esdras, aonde está o Malaquias, o Sofonias, o Ageu, e aí vai. Nós somos uma igreja bíblica, amém, irmãos? Nossa base de fundamento é a palavra de Deus. Neemias capítulo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio a Anani, um dos meus irmãos, com alguns outros de Judá, e então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e também perguntei acerca de Jerusalém. Versículo 3: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas foram queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés o teu servo, que dizia: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Eu não sei se você já leu o livro de Neemias em alguma vez. Por alguma vez teve a curiosidade de pegar Neemias e ler lá todos os seus capítulos, mas Neemias é um livro muito poderoso, fala de coisas incríveis. Por exemplo, no livro de Neemias você encontra princípios de liderança. Você que é um líder, pai, que lidera uma família, lidera uma empresa, lidera um grupo, lidera uma casa de vida, o livro de Neemias ensina para você princípios poderosos de liderança, de como conduzir o povo, de como motivar o povo, de como inspirar o povo, de como buscar o Senhor em favor do povo, de como interceder a Deus em favor do povo. O livro de Neemias fala muitas coisas, dentre elas princípios de liderança. O livro de Neemias também é um livro inspiracional, te dá um ânimo. Seu meu Deus do céu, como pode Deus fazer tantas coisas em poucos dias, quando alguém se levanta em nome do Senhor?
E o livro de Neemias mostra que não importa o nível da destruição, quando um povo se une ao poder de Deus, tudo é possível. As coisas mais difíceis de serem restauradas são restauradas quando alguém se levanta. Então, Neemias escreve, depois de um cativeiro babilônico. Eu não sei se você conhece toda a história bíblica, mas Salomão, depois que morre, o povo de Israel ele é dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul, ele se sustenta por mais alguns anos, e depois também se corrompe. E na época de Nabucodonosor, a Bíblia tem uns nomes esquisitos, né? Às vezes você tem que respirar para falar, porque senão no meio do caminho dá uma engripada na voz do pastor. Mas Nabucodonosor, ele invade Judá, e ele destrói os muros, derruba os muros, queima as cidades. E Neemias, muito provavelmente, nunca teve na cidade natal de seus pais, foi criado na Babilônia, na cultura babilônica, e ele de alguma forma trabalhava no palácio do rei. Ele servia a um rei chamado Artaxerxes. Está aí um nome bonito para você colocar no seu filho, se você ainda não tem. Artaxerxes, lindo. O problema é que depois que você coloca, vão te perguntar: por que você fez isso com teu filho? Então a cidade havia sido totalmente destruída por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Neemias, o nome Neemias significa aquele que consola. Neemias foi um grande restaurador. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei. E o que o copeiro fazia? O copeiro era uma espécie de garçom. Ele servia à mesa do rei. Então ele dava comida, ele servia o vinho, era ele que escolhia o vinho que o rei ia beber. Mas ele era muito mais do que isso. Ele era um homem de extrema confiança do rei. Por quê? Porque ele tinha um encargo. Qual era o encargo? Toda a comida que o rei ia comer, ele comia antes. Todo o vinho que o rei ia beber, ele bebia antes. Então ele tomava o vinho, o rei olhava para ele, esperava alguns minutos. Não morreu? Então eu posso beber. Por conta da sua posição, ele era alguém de extrema confiança, porque ele dava a sua vida, ele colocava a sua vida em risco para servir a um rei. Lembra que Neemias era escravo? Lembra que Neemias cresceu numa outra cultura? Então Neemias, ele era uma espécie de alguém que, mesmo com problemas, mesmo com uma história trágica, mesmo com um passado talvez de tristeza, ele decidiu servir com alegria. Uma das características de Neemias é que ele era um homem alegre. Irmão, se você é um crente, você tem que ser alguém alegre. Era alguém alegre, ele era tão alegre que quando ele entrava na presença do rei, todo mundo se sentia bem. Um dia, ele recebe a visita de um homem chamado Anani. Você leu comigo. E esse homem era um dos amigos, um dos irmãos de Neemias. E ele pergunta para Anani. Neemias faz uma pergunta: e aí, como é que está o povo? Como é que está a cidade? E quando Anani responde, Neemias conhece algo terrível a respeito da história da sua pátria, da sua cidade natal. Ele descobre que a cidade foi destruída, que os muros foram derrubados, que as portas foram incendiadas, que o povo agora estava debaixo de pobreza e miséria. Neemias é afetado por algo que ele sabe. Ele se entristece, a Bíblia fala: eu me assentei e chorei por alguns dias. E ele ficou ali, de alguma forma, muito entristecido. Por quê? Porque quando ele faz a pergunta, irmãos, tem coisas que você só sabe porque você pergunta. E tudo que você pergunta e obtém uma resposta, te torna responsável pela restauração. Às vezes você pergunta para alguém: e aí, irmão, você está bem? Aí o irmão fala assim: tô nada, cara, meu casamento está uma droga. Estou a ponto de me divorciar. O que você vai fazer com aquela resposta a partir de agora? Toda resposta que vem como fruto de uma pergunta sua tem a capacidade de gerar um incômodo, de te tornar responsável pela restauração. Neemias, ele pergunta, então você tem que ficar esperto quando você faz perguntas. Perguntas são perigosas, irmãos. Às vezes você olha para o teu filho e fala: filho, está tudo bem? E o filho fala: pai, não está não. Ele abre o coração com você. Às vezes você vai ter um momento com a sua esposa e pergunta para a tua esposa: e aí, meu amor, está tudo bem? Ela fala: não, está bem, não estou me sentindo bem, estou desconfortável nisso.
Às vezes você é dono da empresa, vai perguntar para o teu diretor financeiro: e aí, como nós estamos? Ele vai falar: olha, nós não estamos também. Então todas as respostas que temos, elas têm uma capacidade de nos tornar responsável. As respostas nos responsabilizam. Por isso, Neemias, ele teve algumas respostas. Primeiro, ele soube que os muros estavam quebrados, destruídos. Muros falam de proteção. Naquela época as cidades eram muradas. Em cima dos muros os sentinelas ficavam vigiando, muitas vezes armados, para impedir invasões, para impedir ataques. E as cidades eram muradas, protegidas, para representar segurança. Muros derrubados falam de falta de segurança. Um povo vulnerável. Muitos de nós estamos exatamente assim, sem nenhum tipo de segurança nas nossas vidas, totalmente vulneráveis, porque os nossos muros foram derrubados, às vezes na área da família, às vezes na área das finanças, às vezes nas emoções, estamos vulneráveis. Neemias também descobriu que as portas estavam queimadas. Portas falam de acesso. Você só entrou aqui na igreja porque você passou pela porta da igreja. Se a porta estivesse fechada, você não poderia entrar. Aquela cidade não tinha mais portas, não tinha mais controle de quem entrava e quem saía. Muitas vidas estão exatamente assim, com portas queimadas. Aquilo que você não precisa entra, e aquilo que você não pode permitir que saia, sai. Por exemplo, às vezes um pensamento ruim entra na tua vida, sem que você queira. E às vezes aquela força e alegria e disposição para servir, sai. Por quê? Porque as portas estão queimadas. Havia algo muito pior, a grande miséria que havia sido acometida sobre o povo estava pobre, não tinha o que comer. Irmãos, nós somos um povo privilegiado, nós somos uma igreja privilegiada, nós somos famílias privilegiadas. Se você está aqui, talvez eu possa te afirmar, por pior que seja a sua situação, tem algumas pessoas na nossa nação passando muito pior do que talvez você possa imaginar. Tem pessoas hoje na nossa nação, que a luta delas não é para pagar o próximo aluguel, é para comprar o próximo prato de comida. E você fica acreditando na conversa de políticos que acabaram com a fome. Não, irmãos, o povo ainda está passando muita luta, muito desprezo. Mas o pior que ele podia ouvir era que o povo, além da pobreza, estava sofrendo desprezo. Sabe o que é o desprezo, irmão? O desprezo é aquela sensação de descaso. Sabe o que leva o teu casamento para a ruína? Não é a falta de dinheiro, é o desprezo. É quando você olha para a tua esposa com desprezo, é quando você olha para o teu marido com desprezo. Sabe o que faz teu marido ir embora de casa? É o desprezo. Sabe o que faz os teus filhos te odiarem? Não é a tua firmeza na educação, é o desprezo, é a sua insensibilidade no comprometimento. O povo estava sendo desprezado, já sofriam por causa da miséria, por causa da pobreza, mas o pior de tudo era o desprezo. Eu quero orar para que todo desprezo saia em nome de Jesus. Eu declaro um povo aqui tocado, um povo sensível à voz de Deus. Então Neemias recebeu uma resposta e ele entendeu o seu chamado. Por quê? Tudo aquilo que nos incomoda nos aponta para o nosso chamado. Tem gente que fica anos na igreja e fala assim: não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei o que eu tenho que fazer. É simples. O que te incomoda, irmão? Às vezes te incomoda ver casamentos destruídos. Isso é um apontamento que você tem um encargo para trabalhar no ministério de casais. O que te incomoda é ver pessoas passando fome na rua. Isso é um apontamento que talvez o teu chamado tenha a ver com distribuição de comida, cesta básica e cuidado, a assistência das pessoas. Talvez o que te incomoda é ver a igreja sem a adequação correta. Talvez você entra aqui e vê a cadeira desalinhada. Você fala: meu Deus, talvez o teu chamado seja cuidar para que o povo chegue e esteja tudo preparado. Talvez o teu chamado seja na política. Você não aguenta mais essa roubalheira e só fica lá no Instagram enchendo o saco de todo mundo, mas não se levanta para estudar e para dar uma resposta. Toda restauração começa com incômodo. Se você está incomodado com alguma coisa, você está sendo convidado por Deus para começar um caminho de restauração. Eu vou repetir isso. Se você está incomodado com alguma coisa, você está sendo convidado pelo Espírito Santo para começar um caminho de restauração. E todo conhecimento que te gera incômodo te torna responsável pela restauração.
Todo conhecimento que te gera incômodo, você soube que tem um parente teu sofrendo, aquele conhecimento do incômodo é no mínimo um convite do Espírito Santo para você orar por ele. Tem um amigo passando luta no trabalho, é no mínimo um convite para você chegar na tua casa e falar com a tua esposa: nós precisamos orar pelo fulano. Todo conhecimento de um incômodo te torna responsável para a restauração. Você é chamado para resolver tudo o que te incomoda. Eu quero profetizar isso. Nós somos uma igreja que somos chamados para resolver o que nos incomoda. Nós não somos uma igreja que vai ficar aqui denunciando problema na cidade, que vai ficar denunciando buraco na rua, que vai ficar denunciando gente que passa fome. Não, nós somos chamados para resolver problemas na nossa cidade, na nossa nação. Se você é igreja, você tem uma responsabilidade de resolver problemas que te incomodam. Lá no teu condomínio, na tua casa, no teu bairro, você precisa resolver. Porque tem gente que quando ouve uma má notícia, só fica triste, só fica chateadinho, e aí fala toda hora do mesmo assunto. E deixa eu te falar, você falar muito e fazer pouco, você se torna um murmurador. Você se torna alguém que não contribui, só dissemina tristeza e desânimo. Neemias recebe uma notícia triste, ele se abate, irmãos, a nossa alma se abate com más notícias. Quem aqui fica feliz de saber que algo ruim está acontecendo? Ninguém. Ninguém fica feliz de saber que alguém está sofrendo. Aliás, deixa eu dizer algo para você: se a sua alegria tem base na tristeza do outro, meu irmão, você está mal. Se você fica feliz quando sabe que alguém está doente, você fica feliz quando sabe que alguém perdeu o emprego, você fica feliz quando sabe que alguém está passando dificuldade, você fica feliz quando sabe que alguém se lascou, peça misericórdia de Deus. Peça: Deus, por favor, muda meu coração. Muda o meu coração, porque se a minha alegria tem base na tristeza do próximo, eu já não tenho mais compaixão, não tenho mais misericórdia, não tenho mais fruto do Espírito Santo. Infelizmente muitos crentes se alegram quando vê um outro irmão passando dificuldade, porque queria estar vivendo o que o outro está vivendo. Que o Senhor nos livre desse sentimento maligno, que a gente possa se alegrar com os que estão se alegrando e chorar com os que estão chorando. Levanta sua mão e fala assim: me ensina, Espírito Santo, a me alegrar com quem se alegra e a chorar com quem chora. Então, tem gente que só está incomodada, mas não faz nada para mudar. Irmão, todo incômodo que você sente é um convite do Espírito Santo para uma restauração que Ele quer te usar. Neemias recebe uma palavra, um conhecimento de algo difícil, ele chora, mas ele toma uma atitude. E qual a atitude que Neemias toma? Ele vai orar e jejuar. Você está incomodado com o que, irmão? Está com problema no casamento? Está com problema financeiro? Está com problema na saúde, no ministério? Está passando guerra nas tuas emoções? Se você só ficar incomodado, nada vai mudar. Você precisa pegar os teus incômodos e levar para quem resolve, através de jejum e de oração. A oração e o jejum são ferramentas poderosas que trazem para nós uma realidade celestial, uma realidade eterna, uma perspectiva de Deus sobre aquela situação. Quando você ora e jejua ao Deus temível, todo poderoso, ao Deus que pode todas as coisas, o Deus que é maravilhoso, criador de todas as coisas, Ele começa a te dar direções, apontar soluções, animar o teu coração, te dar estratégias e sobretudo uma visão clara de como as coisas serão se você se movimentar. Eu quero profetizar que hoje Deus vai te dar visão, Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar sabedoria, e Ele vai te mostrar como as coisas ficarão se você se levantar para restaurar. A primeira atitude de Neemias, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A oração e jejum são caminhos poderosos para eu viver o céu na terra. Vamos repetir isso? Fala assim: a oração e o jejum são caminhos poderosos para eu viver os céus aqui na terra. Quando algo te pesar no coração, te incomodar, quando algo ficar apertando o teu coração, pare de falar sobre algo, comece a orar sobre esse algo.
Vai para o jejum e fala: Deus, muda a minha vida, abre a minha mentalidade, fala comigo o que eu posso fazer para restaurar essa situação, como eu posso fazer para mudar essa realidade, como eu posso fazer para ser um solucionador e uma resposta do Senhor aqui na terra. Porque foi isso que Neemias fez. Ao invés de ficar lamentando: meu Deus, os muros derrubados, a cidade foi destruída, as portas incendiadas, o povo está em pobreza. Aí ele ia de mês em mês. Você viu o que aconteceu lá, irmão? Você viu? Não, ele foi para Deus. A oração que ele faz: Deus grande e temível, Deus poderoso. Deixa eu falar um adendo aqui, não tem a ver com a minha mensagem, mas às vezes a gente demonstra tanta intimidade com Deus nas nossas palavras. Paizinho, eu quero deitar no teu colo. Mas quando a porca aperta, a gente se esquece o quão grande é o nosso Deus. Você precisa se lembrar que Deus é grande. Para Deus não há nada impossível. Ei, deixa eu dizer algo para você. Você pode se lembrar todos os dias que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, até mesmo restaurar os cenários mais complicados diante da sua ótica. Não há casamento que não possa ser restaurado para Deus. Não há filho que não possa voltar para casa para Deus. Não há empresa que não possa prosperar para Deus. Não há igreja que não cresça quando Deus está agindo. Nós precisamos entender que não há nada impossível para o nosso Deus. Quando algo te pesar no coração, comece a orar e jejuar, porque Deus te dará direções. Foi depois de orar e jejuar que ele começa a receber clareza. Sabe, a clareza vem quando você se relaciona com Deus, que tem todas as respostas. Você pode fazer os cursos que você precisa fazer e deve fazer, assistir as palestras que você se inscreveu, assista, mas não deixe de orar e jejuar, porque só Deus pode dar direções para solucionar situações da sua vida. Só Deus. Só Deus pode te dar respostas, só Deus pode te dar conselhos, só Deus pode colocar pessoas certas no seu caminho, só Deus coloca você na rota da tua prosperidade, só Deus faz com que você de alguma forma possa caminhar na restauração completa da tua vida. Deus dá para Neemias, através da oração e jejum, uma visão do futuro. Tem muita gente que só sonha e não faz nada com o sonho. Ah, eu quero comprar uma casa. Ah, eu quero me tornar um grande homem de Deus. Ah, eu queria ter um casamento melhor. É um sonho. E um sonho sem uma visão gera em você frustrações terríveis. Porque tem muito sonhador que se machuca porque vê outras pessoas realizando e não conseguem fazer nada, porque tudo que eles têm é um sonho. E o que é uma visão? A visão é algo que faz você enxergar como pronto aquilo que ainda não aconteceu. Quem aqui já comprou um apartamento na planta? Quem aqui já foi num stand de vendas de apartamento na planta? Alguém já foi? Se você não foi, eu quero te incentivar aí essa semana. Para no que estiver perto da sua casa, entra lá. Eles vão fazer você aprender o que é fé. Eles nem sabem, mas eles ensinam fé para você. O que é a fé? É o firme fundamento das coisas que você não vê, mas a certeza daquilo que você espera. Quando você entra no stand de venda, ele coloca você dentro de um apartamento que eles chamam de apartamento decorado ou modelo. Cara, você entra naquilo, você fala: uau. Você consegue se ver dormindo naquela cama. Você se vê fazendo arroz e feijão naquela cozinha. Você vê assando picanha naquela varanda da churrasqueira. Recebe, irmão, Deus está liberando coisas aqui. Deus está fazendo milagres aqui. É assim ou não é? Aí eles te levam, não é, Cadu? Eles te levam lá depois eles te mostraram o decorado, eles te levam para um lugar onde tem a maquete do prédio. Aí você tem uma vista assim, ó, de cima para baixo. Aí o corretor vem assim e fala assim: ó, aqui é a piscina, vai ter tantos metros. Aqui é a academia, aqui é a brinquedoteca. Esse aqui vai ser o parque que você vai poder correr com os teus filhos. Você nem filho tem, mas ele faz você enxergar algo antes que exista. Quando você vai para Deus, Deus coloca você no campo das realidades já criadas. Ele pega na tua mão e fala: é assim que a sua família vai viver, é assim que a sua empresa vai funcionar, é assim que o teu ministério vai funcionar. Porque tudo que você precisa é do encontro da palavra de Deus caindo no teu espírito. Porque quando a palavra de Deus, através da oração e do jejum, cai no teu espírito, ela cria em você uma imagem daquilo que Deus já criou. Não está pronto, mas eu começo a caminhar como se já estivesse pronto. Já viu alguém que comprou apartamento na planta?
ele passa toda a semana na porta do empreendimento. Sabe o que ele celebra? Ele celebra o caminhão que está passando, não está fazendo nada. Aí ele chega em casa, meu bem, colocaram um caminhão no terreno. Está fazendo o que? Não sei, mas graças a Deus, está andando. Porque ele vai se alimentando. A fé é uma certeza. Neemias orou, jejuou, Deus colocou uma visão dentro dele. Futuro sem visão é frustrante. Por isso você precisa andar por fé. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: ande por fé, irmão. E a fé vem quando você ouve a palavra do Senhor. A fé vem quando você se rende à palavra do Senhor. Está precisando crescer na tua empresa, está precisando de visão na tua família, está precisando de visão no teu ministério. Comece a orar e jejuar. Entra nesse lugar de oração e jejum. Comece a buscar o Senhor. Não duvide, Deus pode. Quero declarar, não duvide, Deus pode. Então, na verdade, nós precisamos aprender a ter uma visão. Neemias, ele se anima, ele recebe uma notícia triste, e agora ele começa a ser responsável por restaurar aquilo que estava incomodando ele. Tem gente que só se incomoda, mas nunca se levanta para restaurar. Está incomodado com alguma coisa? Fala para a pessoa que está só, está incomodado com algo? Hoje Deus vai te levantar para restaurar, em nome de Jesus. Todas as vezes que você está trabalhando num caminho de restauração, fica tranquilo, o diabo vai usar uma ferramenta, uma arma para tentar para você, que se chama distração. Por isso eu coloquei o tema nessa palavra: ocupado demais para me distrair. No capítulo 6, depois de Neemias, lá no capítulo 2, você lê na sua casa depois, no capítulo 2, Neemias vai para a presença do rei. O rei olha para Neemias e fala assim: cara, o que está acontecendo com você? Eu conheço você, você não é assim, você é alegrão, cara, você sempre conta coisas alegres, você alegra o nosso dia. Hoje você está triste, o que aconteceu? Aí ele fala para o rei assim: como eu poderia estar feliz sabendo que eu soube? Como eu poderia estar feliz sabendo que os meus antepassados, a terra dos meus pais foi desolada, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, o povo que está lá está em pobreza, em desprezo e em miséria. E aí o rei olha para ele e fala assim: o que você quer fazer? Me deixa ir lá restaurar. O rei pergunta: quanto tempo você vai precisar? Ele fala para o rei uma quantidade de dias. Por que o Neemias, que não tinha nem ido lá, já sabia quantos dias ele ia gastar? Porque ele tinha orado e jejuado. Quando você ora e jejua, Deus te coloca diante de oportunidades que de repente a sabedoria brota. Você fala assim: ah, foi para isso. Quando você ora e jejua, quando você vive uma vida rendida na presença do Senhor, talvez você vai para aquela reunião que você nem sabia que seria a reunião que ia mudar a tua vida. De repente vem aquela pergunta: o que a gente pode fazer por você? Tem gente que só sonha e na oportunidade fica falando: não, peraí, deixa eu pensar, peraí, Não, quem está orando e jejuando, mesmo que não saiba, quando precisa tem resposta que vem do alto. Quem está orando e jejuando, quem está vivendo intensamente o relacionamento com o Espírito Santo, ainda que você não perceba, ainda que você não conheça, mas o Espírito que trabalha dentro de você, o Espírito de Deus que enche o teu coração, ele te inspira na hora certa, ele te dá estratégias, visões. Sabe que o rei falou: vai lá, Neemias. E ele falou: não, mas eu preciso de mais coisa. Neemias já tinha uma visão de como a cidade ia ficar. Ele já tinha, pela oração e pelo jejum, deixado essa imagem tomar ele por dentro. Ele sabia como a cidade ia ficar pronta, como os muros seriam restaurados, quanto material precisava, quantas pessoas precisavam. Então ele olha para o rei e fala assim: me dá cartas. Me dá cartas para que eu possa ter o caminho livre, para que eu possa ter as portas abertas, para que todos os recursos que eu preciso venham nas minhas mãos, e muito além, que eu tenha um lugar para viver em paz. Sabe o que o rei faz, irmão? O rei, que era o sucessor do que havia destruído, e fala assim: vai lá, pode fazer tudo. Deixa eu te falar uma coisa, não subestime, porque Deus pode usar até pessoas que no passado te feriram, para começar a mudar realidades na tua vida. Deus pode mudar realidades, porque Deus é poderoso. Por isso você precisa aprender a orar ao Deus que todas as coisas pode fazer. E lá no capítulo 6, depois que Neemias chega na cidade, ele dá uma volta na cidade para poder verificar todas as coisas, e ele vê que realmente a situação era ruim, exatamente como ele havia ouvido, e até mesmo pior. Mas ele não se abate. Sabe o que ele faz?
Ele se anima, ele reúne o povo e fala assim: olha, Deus me deu uma palavra, uma visão, nós vamos reconstruir isso aqui e vamos restaurar tudo. E ele começa, irmãos, 1 dia, 2 dias, eu vou dar um spoiler de quantos dias ele terminou a reconstrução. Quem lembra quantos dias ele terminou? 52 dias, irmãos, tempo recorde. Quando você tem uma visão dada por Deus, quando você anda naquilo que Deus te falou, não é por força e nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Você pode repetir isso? Fala, não é por força e nem pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus. Lá no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: venham, encontra-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me o mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque eu cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhes dei sempre a mesma resposta. Uma das coisas que o diabo vai fazer para te paralisar no projeto de restauração é distrair você. Ele distrai você com pensamentos. Neemias encontra 3 pessoas que queriam de alguma forma distraí-lo. Não podia parar o que Neemias estava fazendo, porque quando Deus começa, irmãos, diabo nenhum pode parar você. A única coisa que ele pode é distrair você, tirar você do propósito, tirar você do foco, tirar você da caminhada de restauração. Neemias olhava para essa distração, e todas as vezes que o convite de Sambalate, Tobias e Gesem vinha, ele falava o seguinte: eu não vou parar de construir para dar atenção para vocês. Era como se Neemias tivesse falado o seguinte: eu estou ocupado demais para me distrair. Vamos repetir isso como filhos de Deus? Fala assim: eu estou ocupado demais com aquilo que Deus me mandou fazer para me distrair. Eu quero declarar um senso de atenção, de foco e propósito hoje tomando a tua vida. Se você se sentia distraído, se você se sentia desanimado hoje, que o Espírito Santo de Deus pegue você agora, restaure a tua força e a tua visão naquilo que Deus te deu, para você voltar com a energia certa, com a força certa e com a liderança certa. Sabe o que eles queriam fazer, Donizete? Eles queriam tirar Neemias do propósito. Neemias usou uma estratégia. Como ele temia ser atacado, ele criou uma situação: vocês todos que vão reedificar os muros comigo, você vai ter na sua mão uma pá, uma colher de pedreiro, e na outra mão uma espada. Todo crente cheio do Espírito Santo, que está num caminho de restauração, precisa ter a palavra numa mão e precisa ter o trabalho na outra. Ah, não, vou ficar só na palavra. Não, pega a palavra e faz o que a palavra está falando para você fazer. Qual é a palavra de Deus? Deus vai restaurar minha família. Então começa a trabalhar na restauração. Deixa eu te dar uma palavra. Deus está dando chaves para você hoje aqui. Mas fica tranquilo, não é chave para abrir não. É chave de fenda. Para você consertar coisas, para você restaurar coisas, para você apertar coisas que estão soltas na tua vida, consertar o teu olhar que só critica o próximo, consertar a tua mente achando que todo mundo está errado e só você está certo, consertar o teu coração achando que tudo conspira contra você. Você acha que você é o queridinho, todas as coisas agora está todo mundo fazendo para te prejudicar. Há uma unção de cura e restauração hoje aqui, irmão. Há uma unção de cura e restauração aqui. Eu quero animar o teu coração. Se tem coisa que está incomodando você, é um convite do Espírito Santo. Vem, vamos restaurar juntos. Eu vou pegar na tua mão e vou te ajudar a restaurar. Ah, mas sabe o que é, pastor? Não quero saber, irmão. Se Deus te colocou esse incômodo, só você pode dar uma resposta de restauração. O que você precisa? Que eu interceda por você? Mas se eu interceder, você vai se comprometer?
Porque o que Neemias fez foi se comprometer com a restauração. Ele não se distraiu. Todas as vezes que vinha um convite para distração, ele falava o seguinte: eu estou ocupado demais para me distrair, eu não vou parar, eu estou envolvido com uma grande obra, eu estou envolvido na restauração do meu casamento, eu não tenho tempo, eu estou envolvido na restauração das minhas finanças. Você já percebeu que todas as vezes que você está comprometido com algo, começa a vir convites que nunca vieram? De repente você se compromete em restaurar as suas finanças, aí alguém fala assim: vamos almoçar no restaurante. Você se sente tão lisonjeado. Você fala: uau, o irmão me chamou para almoçar. Mas aí você se esqueceu que você estava num plano de guardar dinheiro, não ia gastar dinheiro aquela semana na comida. Distração. Você começa a colocar um projeto na tua vida, e aí vem um monte de gente tirando você. O que é isso? É distração. Distração. Você precisa se comprometer. Sabe como vêm as distrações? Muitas vezes elas vêm pelo que vemos, ouvimos e sentimos. E a maioria delas vem no campo do pensamento. Às vezes os pensamentos que vêm para nós é assim: ó, você se esqueceu de quem você é? Você não tem condição de viver o que você está vivendo. Você é um escravo. Você esqueceu de quem você é filho? Você esqueceu que a tua família é uma família miserável, que nunca viveu nenhuma coisa grandiosa? Você esqueceu o que você fez? Você esqueceu que até ontem você estava em adultério, deitado com uma outra mulher, agora está comprometido aí com o teu casamento e restauração do teu casamento? Você esqueceu que até ontem você mentia e enganava, e agora você está falando para todo mundo que Jesus é a verdade, que a verdade vai libertar? Isso é distração, irmão. O diabo te distrai e muitas vezes quer te fazer parar naquilo que realmente é verdade, naquilo que aconteceu. Mas eu quero declarar: nós somos um povo que temos o Espírito de Deus, e em nome de Jesus as distrações não vão nos parar, porque nós estamos liderados por Deus e pelo Espírito numa missão de restauração. Quem está comigo aqui, levanta sua mão e diga assim: Espírito Santo, me dá o comprometimento que eu preciso para não me distrair. Vamos dizer uma vez mais, fala: Espírito Santo, me ajuda a me comprometer cada vez mais com aquilo que o Senhor falou, para eu não me distrair. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Eu quero declarar em nome de Jesus que os processos de restauração que o Senhor te colocou serão concluídos por causa do poder de Deus que habita em você. Sabe, às vezes você chega na tua casa, vai no caminho da tua casa, e você fala assim: hoje eu vou sentar com minha família e vou pedir perdão. Está incomodado? Sabe que precisava de consertar algo na família? E aí você volta do trabalho, dirigindo teu carro, você fala: Deus, hoje eu vou chegar lá, vou reunir minha esposa, os meus filhos, eu vou colocar todo mundo na mesa e vou levantar. Você cria aquela imagem. Quando você está chegando em casa, vem aquele pensamento: você é um asqueroso. Você viu o tapa que você deu na cara do teu filho ontem? Você viu como você tratou a tua esposa ontem? Aquele ímpeto de restauração, aquela força que vem de Deus, ela não se sustenta quando você dá atenção para a restauração, para a distração. Por isso você precisa aprender um segredo com Neemias. Toda vez que vinha uma distração, ele falava assim: eu estou ocupado demais para me distrair, eu não vou olhar para isso. Eu não vou pensar dessa forma, porque não é mais a forma que eu penso. Eu não vou mais olhar para essa situação, porque não é mais assim que eu olho. Eu não vou mais concluir dessa forma, porque não é assim que eu concluo. Agora eu creio naquilo que Deus falou. Está difícil, mas eu sei que Deus pode fazer um milagre. O negócio não está bom, mas eu sei que Deus pode transformar todas as coisas, porque eu tenho o Espírito de Deus. Neemias se tornou um governador, de copeiro a governador. Sabe por quê? Porque você passa a governar sobre todas as áreas que você se compromete em restaurar. Eu vou repetir isso. Você começa a governar em todas as áreas que você se compromete em restaurar. Quando você se compromete na restauração da tua casa, do teu casamento, você passa a governar no teu casamento. Quando você passa a se comprometer na restauração do seu relacionamento com o seu filho, você passa a governar nesse lugar e se torna um parâmetro para as pessoas que estão ao redor. Elas começam a procurar em você e falar assim: me ensina a viver isso que você está vivendo. Quando você vivia uma vida miserável, escassa, de vergonha financeira, e você agora fala assim: eu não vou mais ser governado pelo dinheiro, eu vou governar sobre ele.
você começa a prosperar, você começa a caminhar, você começa a ser um governante naquela área. Todas as áreas que você se compromete na restauração, Deus te dá o poder de governar em todas elas. Tem alguém aqui que quer governar em alguma coisa? Eu oro para que o Senhor hoje te dê palavra, para que você saia daqui fortalecido. Eu oro hoje para que você saia daqui animado no teu espírito. Eu quero terminar essa palavra lendo o texto de Isaías 58, que foi o texto que a Marli leu aqui na hora da oferta. Isaías capítulo 58, versículo 11 e 12, que diz assim: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Tu serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Versículo 12: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Meu Deus, eu tenho em Deus a condição de me levantar e mudar a história da minha família. Antes de nós, os filhos, somos filhos de um pai que sofreu muito na infância, netos de um avô que se suicidou, história de divórcio, história de problemas financeiros, doenças. Todas as vezes que a gente olha para a nossa ascendência, tanto paterna quanto materna, pode perguntar para qualquer um dos meus irmãos que estão aqui, a gente vê tragédias. Vivemos uma família muito boa, mas assim, casamentos ruins, histórias financeiras sacudidas, saúdes debilitadas, câncer, diabetes, problemas no coração, divórcios, adultérios, imoralidades. Mas um dia nós conhecemos Jesus, nos relacionamos com a palavra de Deus. E sabe de uma coisa, irmãos? Uma das coisas que a palavra de Deus nos faz, é nos fazer enxergar aquilo que Deus quer fazer, a forma como nós poderíamos viver se crêssemos na palavra de Deus. Como seria a minha casa se eu depositasse na palavra de Deus toda a minha fé e me comprometesse com a palavra de Deus? Porque foi o que Neemias fez. Ele recebeu um incômodo, ele creu no que Deus podia fazer, e ele trabalhou no que Deus podia fazer. Ele restaurou toda a cidade em 52 dias. Hoje, eu e os meus irmãos temos um comprometimento com a palavra de Deus. Não somos homens perfeitos, falhamos em muitas coisas, mas nós temos os nossos filhos como uma geração de restauração. Se você se comprometer, não é só você que vai ser abençoado, irmão, é toda a tua casa. Sabe por que Neemias ele se levanta, mas agora ele começa um caminho de restauração geracional. Ele restaura não só para ele. O meu trabalho hoje não é só para mim, é pelos meus filhos, pelos meus netos que eu nem tenho ainda, pelos meus bisnetos, que em nome de Jesus eu vou conhecê-los. Quem aqui vai conhecer os bisnetos em nome de Jesus? Não tem fé não, irmão, para viver bastante saudavelmente. Tá louco, pastor, esse mundo está muito ruim. Então vai logo, irmão. Que eu creio que o Senhor vai me dar graça para ver muita coisa acontecer de boa aqui. O mundo precisa de gente que crê, gente feliz, gente que olha para o futuro e fala assim: eu vou ser um restaurador dos muros, eu vou ser um edificador de portas. A partir de mim o mundo vai ser melhor. Você pode fazer essa declaração, falar assim: a partir de mim o mundo vai ser melhor. Quero declarar que a partir de você a tua família vai ser melhor, teu casamento vai ser melhor, os teus filhos vão ser melhores, o trabalho vai ser melhor, no lugar onde você trabalha. Quem recebe essa palavra aqui hoje? A partir de você, irmão. Não é o próximo não, é com você que Deus está falando. Não é com quem vem depois. Se Deus levantar, não, Deus vai levantar, é a mim, irmão. Quem tem ousadia de dizer: a partir de mim o mundo vai ser melhor? Meu Deus, é a partir de mim. Julga, é a partir de nós, não é a próxima geração não. A próxima geração vai contar os nossos feitos. Os meus filhos vão falar: eu sou filho de um homem que restaurou muitas coisas. Eu sou filho de um homem que era um homem de fé. Quem está comigo nisso aqui? Talvez você nem pai mas você pensa assim: eu só é uma geração física. Não, pessoas estão dependendo que você se levante para restaurar. Se você é um empresário, os teus funcionários precisam que você se levante em fé.
Se você é um professor, os teus alunos precisam que você seja um restaurador. Se você é alguém que mora numa vizinhança, os teus vizinhos estão esperando uma posição, dizendo: eu não vou só mais ser aquele cara que se incomoda, não, eu vou me incomodar, eu vou orar e vou jejuar, e eu vou ser responsável pela restauração, e sobretudo, eu vou estar ocupado demais com os propósitos de Deus para me distrair. Eu quero profetizar isso sobre você nessa manhã. Eu declaro em nome de Jesus, eu sou pastor de uma igreja comprometida. Nós somos uma resposta para essa cidade, nós somos uma resposta para essa nação, nós somos uma resposta para os nossos dias. Se depender de nós, eu quero fazer essa declaração profética, se depender de nós como igreja, não vai ter mais gente passando fome nos nossos arredores, não vai ter mais gente conhecendo o caminho das trevas. Se depender de nós, nós vamos pregar o evangelho nessa cidade, as pessoas vão ser restauradas. Se depender de nós, quem entrar aqui vai sair daqui com uma mensagem de esperança, quem entrar aqui vai ser restaurado. Se depender de nós, quem entrar aqui com problema no casamento vai ouvir um apontamento de cura e restauração. Quem está comigo aqui, quem quer se comprometer comigo nessa manhã, se você quer se comprometer, fica de pé em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus que venha sobre você a mesma palavra que veio sobre Neemias, que você agora pegue todo o incômodo que de alguma forma está vindo sobre você. Se você é um líder nessa igreja, se você lidera uma casa de vida, algum ministério, a minha oração nessa manhã é que os incômodos que peguem o teu coração te incentivem a orar e jejuar e ser um restaurador em nome de Jesus. Se você é um pai que está incomodado, a minha oração é para que o Senhor te dê força para restaurar. Se você é um empresário que está incomodado, ai pastor, o cenário econômico, político é desesperador, deixa eu te dar uma palavra, vai para a oração e para o jejum. O Senhor Deus temível, grande e poderoso, o Deus que não tem nada impossível, Ele é poderoso para te direcionar, para te dar caminhos, para te dar as ferramentas, para te dar as cartas, os acessos, as provisões, as pessoas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Neemias se tornou um grande restaurador e um grande governador. Levanta as suas mãos bem alto e diga assim: Senhor, eu quero me comprometer hoje. Mas põe volume na sua voz, irmão, como um filho de Deus que crê. Diga assim: eu quero me comprometer hoje e ser um restaurador de tudo aquilo que me incomoda. Eu quero que você olhe bem nos meus olhos. Se essa palavra pegou você por dentro, eu quero te dar uma tarefa de casa. Você não vai mais ficar falando das coisas que te incomodam. Agora você vai orar e jejuar. Você vai orar e jejuar e vai falar assim: essa situação vai acabar. A partir de mim eu vou restaurar. A partir de mim eu vou reedificar. A partir de mim as mudanças vão acontecer. Quem está comigo aí? Você pode dizer isso, fala assim: a partir de mim Deus vai poder fazer tudo o que Ele quer fazer. Levanta bem alto as suas mãos. Comece a orar. Tem incômodos no teu coração? Tem incômodos na tua família? Tem incômodos no teu ministério, no teu trabalho, na tua saúde? Coloque isso diante do Senhor agora. Fala: Senhor, me dá força para orar e jejuar. Me dá força para orar e jejuar, Senhor. Me dá força para orar e jejuar. Peça para Ele agora. Peça para Ele, recebe agora. Recebe agora. Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar direções, Deus vai te dar agora as palavras, Deus vai colocar em você agora a disposição para sair daqui comprometido, a tal ponto que nunca mais você vai se distrair na caminhada. Eu oro para que você esteja ocupado demais com o propósito de Deus, ocupado demais fazendo a obra de Deus, ocupado demais cuidando da sua família, ocupado demais trabalhando naquilo que Deus colocou, para que você não se distraia mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por um instante levanta a sua voz. Se você ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Sim, 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 sim. Jesus, eu quero declarar teu nome. Há uma unção aqui, irmão, quebrando cadeias. Há uma unção aqui destruindo cativeiros. Deus está arrancando pessoas de cativeiros. Sim. Clamo Jesus. Levanta a sua voz, faça essa declaração nessa manhã. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios. A partir de mim, um tempo de restauração. Eu quero declarar a partir de você um tempo de mudança.
mudança na tua casa. Liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, É poderoso, teu nome é vida. destrói cadeias, dissipa as trevas. Vem incendiar. Levanta suas mãos, diga: teu nome é cura. Teu nome é cura. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias. Dissipa as trevas. Deixa eu fazer um convite aqui. Talvez você entrou aqui e ouviu a palavra do Senhor, mas nunca tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus. Eu não quero ser dramático, mas às vezes a gente fica sempre deixando para depois aquilo que a gente precisa fazer hoje. Talvez não seja a última possibilidade de você fazer isso. Talvez Deus te permita ouvir novamente. Mas e se for a última vez que você puder tomar essa decisão em público? Uma turma de pessoas saiu de Cascavel na última semana, entrou num avião, e talvez muitos deles assim: não, eu vou restaurar semana que vem, eu vou perdoar semana que vem, semana que vem eu sento para comer. Eles não tiveram semana que vem, naquele mesmo dia a história acabou. Talvez você tenha ouvido a palavra do Senhor nos últimos dias, mas nunca deu para Ele o teu coração, nunca tomou a decisão de dizer para Ele: Senhor, eu quero reconhecer que eu sou um pecador e eu preciso do Senhor. Talvez essa última oportunidade o Senhor está te dando. E como eu disse, eu não quero ser dramático. Mas se tem alguém hoje que quer tomar uma decisão de conhecer Jesus e dizer assim: eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu nem sei se tem alguém, mas eu quero deixar aqui um convite. Talvez você está incomodado com a vida que você está levando, não aguenta mais carregar sozinho o teu fardo, não aguenta mais tentar se libertar sozinho. Há uma esperança para você. Jesus morreu para te ajudar, Ele morreu para te perdoar. E se há alguém que eu quero te conhecer, não quero te constranger, mas eu quero conhecer você para poder orar por você. Tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor? Levanta a mão assim para poder conhecer. Se há alguém aqui, não resista ao convite do Espírito Santo. Não sei se tem alguém, só levanta a mão assim mais alto para poder ver se tem alguém. Amém? Glória a Deus. No primeiro culto nós tivemos uma irmã que recebeu Jesus. Mas eu quero aproveitar esse momento e fazer um convite também. Porque talvez você está adiando restaurações, adiando conversas de conserto, adiando pedidos de perdão, incomodado com posturas na sua casa, na sua família, mas não tem a coragem. Além de murmurar, além de reclamar, além de falar muitas coisas, você não tem a audácia, o convencimento de sentar para consertar e se comprometer com a restauração. O convite que eu quero te fazer é: vamos fazer hoje um comprometimento, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo, vamos dizer: Senhor, hoje acaba essa história na minha vida. Talvez você está adiando largar o pecado, está adiando largar a pornografia, está adiando parar de mentir, está adiando. Quem sabe hoje não é o dia que o Senhor toca na tua vida e restaura você. Fecha os teus olhos. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu queria pedir para que eles continuassem profetizando através da música. Mas eu quero te dar um minuto para você se comprometer com Deus. Você dizer: Senhor, eu vou sair daqui hoje comprometido, eu vou sair daqui hoje decidido. E a minha oração é que o Espírito Santo agora tome você por dentro. Que o Espírito Santo hoje tire todas as travas e barreiras, te livre dos cativeiros. Que em nome de Jesus agora venha sobre você a disposição de consertar, a disposição de restaurar, a disposição de falar a verdade, a disposição de abandonar a velha vida, a disposição de andar naquilo que o Senhor falou. Em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Sim, 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 sim. Declare pelas ruas
Em nome de Jesus. Sobre sua família. Clame o santo nome. Vamos dizer uma vez mais, virtude, vamos lá. Põe o volume na sua voz, diga, declare pelas ruas. Se comprometa. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome de Jesus. Vamos dizer, teu nome é cura. Com toda a sua força, diga isso nessa manhã. Teu nome é cura. É poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, Dissipa as trevas, vence. Você pode fazer melhor. Levanta a sua voz, levante suas mãos. Vamos lá, virtude, diga isso nessa manhã. Teu nome é cura. é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Dissipa as trevas, vencer. Aleluia. Aleluia. Se você recebe essa palavra, diga obrigado por essa palavra hoje. Se essa palavra foi para você de alguma forma, levanta bem alta a sua mão e dê um forte aplauso a Jesus. Aleluia. Sim, Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, levanta suas mãos assim. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por estar junto com os meus irmãos, obrigado pela oportunidade de compartilhar as verdades do teu evangelho sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro para que todos saiam daqui alimentados, fortalecidos. Oro mais uma vez pelos pais, que o Senhor continue os abençoando, levando eles a terem um domingo especial. Eu abençoo em nome de Jesus a tua casa, a tua família, o teu trabalho, aquilo que você está envolvido, as obras das tuas mãos. Que o Senhor te leve a viver abundantemente o propósito de Deus. E sobretudo, que o Senhor te dê um senso de missão e comprometimento. Que Ele te dê visão clara para você comprometer-se com aquilo que Ele tem para a tua vida. E que você esteja ocupado demais para se distrair. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito de Deus seja sobre a sua vida para sempre. Deus abençoe você, dá um abraço pelo menos 5 pessoas aí. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe, um ótimo domingo. Mala.